Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o RUP, Rational Unified Process, processo unificado da Rational. É um processo de desenvolvimento de software que tem algumas características interessantes aí, então fica ligado que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Valeu! Bom, de onde surgiu o RUP? A Rational era uma empresa de desenvolvimento de ferramentas para apoiar a construção de software. A gente chama de ferramentas case. E ela tinha assim, vários produtos relacionados a isso, relacionados à orientação a objetos, desenvolvimento orientado a objetos e tal. E começou a construir e juntar essa metodologia chamada de processo unificado para dar apoio ao desenvolvimento orientado a objetos. E por isso que ficou conhecido como Rational Unified Process, que seria a versão da Rational para o processo unificado, né, de desenvolvimento de software. Essa empresa, a Rational, ela hoje é parte da IBM, então a IBM incorporou a Rational e hoje os produtos da Rational são comercializados pela IBM. O RUP, ele também é um processo de software iterativo e incremental. Então a ideia é que você passe por algumas fases e dentro de cada uma dessas fases você vá passando por várias disciplinas. Tá? Então você tem dois conceitos aí interessantes, que são as fases do processo de desenvolvimento e as disciplinas que devem ser executadas em cada uma dessas fases. Tá? Então, dependendo da versão que você consultar, você vai ver um número diferente de disciplinas, mas em linhas gerais a gente pode entender as disciplinas como sendo o entendimento do negócio, né, o business modeling, a modelagem do negócio, a definição dos requisitos, a parte de analisar esses requisitos e começar a fazer algum tipo de projeto, a implementação mesmo, a codificação, né, os testes e a entrega, mesmo que parcial, do que foi desenvolvido para o cliente. E tem algumas disciplinas que são meio que globais, assim, que devem ser trabalhadas ao longo de todas as outras, que é a parte de configuração e gestão de configuração e versão, a parte de gestão do próprio projeto e a parte de configuração do ambiente de desenvolvimento e de implantação. Tá? Então essas são as disciplinas dentro do RUP. E as fases, eu tenho 4 fases. Então, a primeira fase é o Inception ou concepção. Tá? Então dentro dessa fase de Inception eu vou percorrer todas as disciplinas, só que atuando mais fortemente em algumas delas. Tá? Então, durante essa primeira fase de concepção, eu vou atuar mais fortemente na questão de modelagem do negócio, business modeling, e na parte de requisitos. Vou fazer um pouquinho de análise e projeto, tá? Um pouquinho de codificação e teste, e atuo nas atividades mais guarda-chuva, né, de gestão e configuração e versão e tal. A segunda fase é a elaboração. Então na elaboração eu vou atuar mais fortemente nas questões de análise e projeto, ainda fazendo um pouco de análise de negócio e tal, e requisitos, mas já começando a atuar mais fortemente no projeto, na análise e no projeto do sistema, fazendo um pouco de codificação e testes e implantação. Então, eu posso ter mais de uma interação nessa mesma fase. Tá? Então, eu passei da fase de concepção inicial, estou na fase de elaboração e percorrendo todas as disciplinas lá, uma vez ou 2 vezes. Então, a ideia é que eu vou passando pelas disciplinas uma de cada vez ali, atuando mais fortemente naquelas que estão mais associadas à fase que eu estou, tá? 1 ou 2 interações ou mais, dependendo da necessidade, até que eu comece a migrar para a próxima fase. Tá? Então, passando pelas 2 primeiras fases, a próxima fase já é a construção. Então, nessa fase, eu já fiz boa parte da minha análise de negócios, ainda continuo fazendo um pouco, mas já diminui a atuação nessa disciplina. Começo a diminuir também a parte de mudanças de requisito, análise de requisitos, né? Faço bastante ainda análise do que foi
pedido pelo cliente e projeto, mas atuo bem fortemente aí na implementação, nos testes e tal. Então, essa fase de construção já é mais forte a questão de construção mesmo do software, de implementação do software, até que eu começo a já ter o produto. Isso vai sendo feito em algumas interações, né? Então 1, 2, 3 interações de construção ali, e aos poucos eu vou passando para a próxima fase, que já é a transição do ambiente de desenvolvimento para colocar realmente para o cliente. E nessa fase de transição eu vou ter bastante atuação na questão de testes, né, e no deployment, né, realmente colocar, implantar para o cliente. Então o deployment era uma das disciplinas que eu já vinha atuando, mas atuando menos, né, que eu tinha poucas coisas ainda para colocar funcionando para o cliente. E nessa fase de transição, essa que é a disciplina que vai ser mais exigida, né, que eu vou colocar mais coisas para o cliente validar e usar, tá certo? Então, o Rational Unified Process tem essa ideia relativamente simples, né, de estruturar o processo. E claro que dependendo da empresa, dependendo do ambiente que você está desenvolvendo, ele pode ser ajustado para as suas necessidades, tá? Então, algumas características aí interessantes do RUP é que ele é iterativo incremental, né? Então não é aquela ideia sequencial do modelo cascata, né, que a gente tinha visto. Você vai fazer então várias iterações e a cada iteração produzir uma nova versão do seu software. Ele é centrado na arquitetura, né, do sistema. Então você define uma arquitetura e vai construindo o software em cima daquela arquitetura. E ele é dirigido por casos de uso. Então ele está bem integrado com a OML mesmo, né? Até porque o Rational Unified Process e a OML tiveram ali um início fortemente atrelado à empresa, né, Rational. É isso aí então, gente. Espero que vocês tenham entendido em linhas gerais o que é o RUP. E a gente se vê na próxima aí. Falou? Tchau! E passar por várias